Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus te abençoe. Nós estamos aqui na Pipo, na certeza de que os irmãos estão aí nos seus lares, com as suas famílias, reunidos para juntos adorarmos o Senhor Jesus. Nesse período de isolamento, para nós aqui é diferente, porque somos poucos aqui, mas também temos o estímulo de que os irmãos estão conosco, em espírito aí, em alma, para juntos adorarmos o nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção do Senhor e ao mesmo tempo adorá-lo como Ele merece. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa noite tão preciosa, adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, declaramos que Tu és o Senhor do nosso coração, o amado da nossa alma. Tu és a nossa alegria, a nossa força, o nosso refúgio, o nosso rochedo. Tu és o socorro bem presente nas horas de tribulação. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é justo, verdadeiro. Tu és o nosso Pai. E nós reconhecemos isso, por isso te adoramos. Por isso reservamos, ó Deus, esses momentos de culto na Tua presença. O Senhor é bem-vindo entre nós. Que durante todo esse culto aqui e nos lares, que o Senhor se agrade e que o Senhor ministre e ao mesmo tempo bênção sobre todos nós. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor.
Agradecido seja o Senhor, o Deus maravilhoso que nos deu vida e vida eterna, que perdoou os nossos pecados através de Jesus, o nosso amado Salvador. Agora, Deus, em que vamos ministrar Tua palavra, rogamos iluminação e que o Teu Espírito aplique as verdades dessa noite no coração de todo aquele que agora está ouvindo e que ouvirá e que verá esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero conversar com você hoje acerca de um tema muito importante. Nós estamos numa campanha de 21 dias de consagração e nós estamos iniciando agora a segunda semana. A primeira semana nós falamos sobre arrependimento e esta segunda semana, iniciando hoje, nós estamos falando sobre santidade, cultivando a santidade. Então veja bem, todos os domingos aqui na PIP, esse momento era momento de orar com as nossas crianças, era momento do nosso graça e bênção, e também o privilégio de ofertarmos e dizimarmos. Nós queremos que os amados irmãos, os ouvintes todos, que colocarem no coração esse desejo de contribuir com essa obra. E os irmãos sabem que essa obra caminha em razão da fidelidade do seu povo, ou da bênção de Deus através do seu povo. Você pode então fazer a transferência ou fazer um depósito bancário através dos dados que você vê aí na sua tela, tá bom? Cultivando a santidade. Eu quero ler 3 textos. Serão 3 versículos apenas, inicialmente falando. O primeiro texto nosso se encontra na Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte: pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Primeiro texto. O segundo texto está localizado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7, que diz: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Deus nos chamou para uma vida santa e não para uma vida impura. O terceiro texto está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Diz o texto: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforçar para viver uma vida santa, porque ninguém verá o Senhor de outra forma. Preste atenção, amados irmãos. Quando nós olhamos para a agricultura, para a fazenda, para a roça, para a plantação, o que nós percebemos é que um agricultor piedoso, aquele que ara a sua terra, ele assim o faz, plantando a semente, fertilizando-a e cultivando-a. Agora, é muito importante você entender comigo que ele precisa estar ciente, e ele está, de que em última análise, ele depende totalmente de forças exteriores a si mesmo, para que ele possa ter uma colheita garantida. O agricultor sabe que ele não pode fazer a semente crescer, ele sabe que não pode fazer a chuva cair, que ele não pode sequer fazer o sol brilhar, mas apesar disso, a despeito disso, ele cumpre a sua tarefa com diligência. O agricultor, mesmo assim, ele trabalha confiantemente e olhando para Deus, crendo que ele será abençoado, crendo, reconhecendo
que se Deus não fertilizar e cultivar a semente, a colheita será escassa. Em relação, queridos, à vida cristã, de igual forma, a vida cristã ela é como um jardim que precisa ser cultivado. A vida cristã só irá produzir frutos de um viver santo que agrada a Deus se houver um cultivo. E é isso que nós estamos tratando nessa noite, o cultivo da santidade. É para mim e para você, há uma necessidade, e eu estou tratando dela com você agora. Nós precisamos cultivar uma vida de santidade. Você sabe por quê, amado irmão? Porque o crente que não cultiva diligentemente a santidade, ele não poderá, e ele nem conseguirá ter aquela verdadeira certeza da sua salvação. E ele não obedecerá àquela exortação de Pedro, a sua segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 10, Pedro diz que aqueles irmãos precisavam trabalhar ainda mais arduamente, com a finalidade de mostrar que eles estão entre os que foram chamados, escolhidos por Deus. Olha essa palavra, se nós não trabalharmos diligentemente, nós corremos o risco de tropeçar. Então, eu quero que os irmãos, à guisa de introdução, entendam que a linguagem bíblica, santo, significa separado do pecado para Deus. Outra coisa, um crente cultivar a santidade significa buscar ser separado para o uso exclusivo de Deus. Esse uso exclusivo de Deus, estar separado exclusivamente para Deus, acontece negativamente e positivamente. Negativamente, esse cultivo da minha santidade está em eu me separar do pecado. E nós tratamos disso no domingo passado, quando falamos sobre arrependimento. Agora, positivamente, eu cultivo a minha santidade me consagrando a Deus. E pensando nesse cultivo positivamente, consagrando a Deus, eu gostaria, queridos, que nós entendêssemos algumas verdades. Quando eu falo em cultivar a santidade, nós precisamos pensar na minha e na sua santidade em relação a Deus. Quando eu falo em cultivar santidade, você precisa pensar na minha ou na sua santidade em relação à pessoa de Deus. Por que, pastor Márcio, nós devemos cultivar nossa santidade em relação a Deus? Nós precisamos fazer isso porque a santidade de Deus é a própria essência do ser de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, verso 16, que Deus é santo. Deus é essencialmente santo. A justiça de Deus é santa, a sabedoria de Deus é santa, o poder de Deus é santo, a graça de Deus é santa, tudo em Deus é santo. O profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, ele vai mostrar que diante do trono de Deus, o atributo mais celebrado é a santidade de Deus. Lá no trono de Deus, diante do trono de Deus, serafins, diz o profeta, diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Somente o profeta Isaías, queridos irmãos, chama Deus de o santo mais de 26 vezes. Deus é essencialmente santo. Por que é que nós devemos cultivar nossa santidade em relação a Deus? Porque a santidade de Deus é vista em suas obras. A santidade de Deus é vista em suas obras. Por exemplo, o Salmo 145, verso 17: o Senhor é justo em tudo que faz, Ele é cheio de bondade. Olha um atributo: Deus faz e faz com perfeição, Deus faz com verdade total, e isso expressa a glória, a santidade
Deus. Por que é que nós devemos, pastor, cultivar nossa santidade em relação a Deus? Porque a santidade de Deus exige sacrifício santo. A santidade de Deus, ele exige sacrifício santo. Deus não pode se relacionar conosco, que somos pecadores, irmãos, a não ser por meio de um sacrifício santo. Isso é muito sério. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, nós precisamos compreender que um Deus santo não pode ser santo e permanecer indiferente para com o pecado. Ele não pode fazer isso. A Bíblia diz que Deus tem de punir o pecado, porque Ele é santo. Ele não aceita essa imperfeição. Nós sabemos, queridos irmãos, que toda a humanidade é pecadora, e ela é pecadora em razão da terrível queda de Adão e dos nossos próprios pecados. Eu gostaria que os amados irmãos entendessem que, em razão dessa verdade, do pecado de Adão transferido para nós, esse Deus nunca pode ser apaziguado por nossos próprios esforços. Não há mérito, não há obras que façamos que apaziguem Deus na sua ira santa em razão dos nossos pecados. Por quê? Exatamente porque em Adão todos nós nos tornamos impuros aos olhos de Deus. É por isso que nós precisamos cultivar nossa santidade diante de Deus. Perceba que o texto de Hebreus capítulo 9, verso 22, diz acerca de um sangue expiatório que precisa ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Um sangue expiatório, o que significa que somente a obediência perfeita, somente a obediência expiatória de um mediador suficiente, e esse mediador suficiente é o Deus homem, é o Jesus Cristo. Só Ele pode satisfazer as exigências da santidade de Deus a nosso favor. É por isso que nós precisamos cultivar a nossa santidade em relação a Deus, porque Deus exige um sacrifício santo. Perceba comigo, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5 e 6, o apóstolo Paulo diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade toda, o homem Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus, esse homem Jesus Cristo, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos nós. Nós somos livres em razão de Jesus, por causa do sacrifício, por causa do derramamento de sangue. Por isso nós devemos cultivar a nossa santidade em relação à pessoa de Deus. Agora, eu volto a perguntar: quando eu falo em cultivar a santidade, nós precisamos pensar, em segundo lugar, que a minha santidade, a sua santidade, envolve esforço. A nossa santidade envolve esforço. Veja mais uma vez o que diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, verso 14: procurem ter uma vida santa, esforcem-se por um viver santo. E aí, meus irmãos, é bom que a gente entenda que a santidade é algo que nós possuímos a partir daquele momento que nós nos entregamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas é verdade também que essa santidade é algo que nós temos que cultivar no dia a dia da nossa vida, no poder do Senhor Jesus Cristo. A santidade, ela é pontual, porque nós recebemos, uma vez que a justiça de Cristo foi imputada a nós. Mas ela é também gradual, processual, porque nós temos a obrigação diária de andar com Deus, de refletir a imagem de Deus mediante o agir do Espírito Santo. Então, diante de Deus, nós nos tornamos santos e fomos chamados ao mesmo tempo para
refletir essa santidade em nosso viver diário. É isso que Pedro está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Isso significa que pelo poder do Espírito Santo nós precisamos esforçar. Há uma responsabilidade aqui, porque os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de Deus. Nós precisamos pensar os pensamentos de Deus por meio da revelação da Escritura Sagrada. É importante nós entendermos que a nossa mente precisa ser parecida com a de Jesus, porque isso nos leva a viver e a agir como Deus deseja que hajamos. Nós necessitamos pensar como o Senhor pensou. Entenda uma coisa: nós honramos a Deus não pelas coisas bonitas que nós falamos, e nem mesmo honramos a Deus pelo serviço que nós prestamos a Ele. Pastor Márcio, como é que nós honramos a Deus? Meus amados irmãos, escute isso em nome de Jesus. Nós honramos a Deus quando nós aspiramos uma comunhão com Ele, e quando vivemos para Ele, e quando vivemos com Ele, quando nós queremos abraçá-lo, quando nós nos deixamos abraçar por Ele, um relacionamento de intimidade. Assim nós honramos o Senhor. A santidade, ela envolve esforço, porque nós fomos chamados para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo já dizia isso à igreja de Filipos, lá no capítulo 2, dos versos 5 a 11. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, o sentimento de humildade, um desejo de não usurpar nem o trono nem a glória do Pai, um sentimento que se traduz em ação, em sacrifício, em obras, que exige esforço. O nosso amado Salvador tinha um desejo intenso, na verdade, de obedecer a Deus e de servir aos pecadores. A Bíblia diz que ele veio não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, viver em santidade é ter essa mentalidade, é esforçar para ter essa mentalidade. Santidade exige esforço, porque exige que olhemos para Cristo, porque Ele é o caminho da santidade. Envolve esforço, porque olhar para Cristo sabendo que o caminho para alcançar uma santidade que agrada a Deus é o Senhor Jesus. Agostinho argumentou que é melhor andar lentamente nesse caminho da santidade para Cristo do que correr fora dele, fora desse caminho. Nesse esforço para ser santo dia a dia, precisa se perguntar em cada situação que enfrentar, o que Cristo pensaria, o que Cristo faria, o que Cristo falaria diante dessa situação com a qual eu estou envolvido. E nós precisamos, diante das situações as mais variadas, quando fizermos essas perguntas, agirmos confiados de que nesse processo Deus nos guardará e nos honrará. Santidade envolve esforço, porque Cristo é a fonte inesgotável da nossa tão grande salvação. Nós podemos crescer mais e mais e buscar mais e mais santidade em Deus. Queridos irmãos, se o nosso alvo de santidade é Cristo, e se Ele é fonte inesgotável, sempre há mais para santificar, sempre há mais para purificar. É uma fonte inesgotável. Isso significa dizer que você pode ser melhor crente. Isso significa dizer que você pode aproveitar mais a pessoa de Deus. Nesses dias aí que nós chamamos dias de quarentena, de isolamento, o Espírito está te chamando à santificação, te dando oportunidades que você não tinha de outra forma. Tempo para ler a palavra, tempo para orar, tempo para louvor ao Senhor, tempo para abraçar e convidar a sua família para buscar a Deus.
você pode e precisa, porque por mais santo que você seja, ainda há muito mais de Deus para você buscar, para você se santificar. Faça isso em nome de Jesus. Lutero disse: nós em Cristo é o mesmo que justificação, e Cristo em nós é o mesmo que santificação. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Santidade envolve esforço, porque você precisa conhecer e amar as Escrituras sagradas. Nós sabemos que sem santificação, sem oração, duas verdades importantíssimas e inseparáveis, sem isso não é possível você se tornar santo e nem mesmo agradar a Deus, ou consequentemente agradar a Deus. Então, não existe santificação sem que a Bíblia Sagrada entre em nossa mente e entre em nosso coração. Querido, você que me ouve agora, em nome de Jesus, entenda uma coisa: se você tem condições de ler a Bíblia e não lê, você não está santificando, e sem santificação não agrada o Senhor. Deus está te dando a oportunidade de agradá-lo. Leia as Escrituras Sagradas. É necessário que pelo menos uma vez por ano você leia toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Conhecer um pouco mais todos os desígnios de Deus. Em João capítulo 17, verso 17, Jesus orando ao Pai, ele disse: consagra-os na verdade que é a tua palavra. Ou numa outra versão que nós éramos acostumados aqui na Bíblia, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, verso de número 11: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Não se santifica sem Bíblia, não se santifica sem ler a Escritura. Bíblia guardada no armário, Bíblia guardada na prateleira, Bíblia aberta em algum lugar como um mantra, não há santidade dessa forma. Deus está chamando a mim e a você nesses 21 dias de consagração para buscar santificação. Santidade envolve muito esforço, porque exige uma vida profunda de oração. Preste atenção, vida profunda de oração. Orar como Davi orou no Salmo 51, versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uma oração de alguém que geme, uma oração de alguém que quer sair de uma situação para uma situação nova, de expectativa diante de Deus. Ele está dizendo: cria dentro de mim um coração puro, um coração santo, um coração inteiro. Olha a importância da oração para que você se santifique. Quantas vezes, amados irmãos, nós lemos na Escritura Sagrada o Senhor Jesus orando pelas madrugadas, o Senhor Jesus orando com a multidão, no meio da multidão, orando em lugares reservados. Quantas vezes o Senhor diz que nós precisamos orar e vigiar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos tomar cuidado, como diz Paulo em Efésios 4:30, para não entristecermos o Espírito. Ou como ele diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 19, para não apagarmos o Espírito. É por isso que ele diz, Paulo, nesse mesmo texto em Filipenses capítulo 5, que nós precisamos orar sem cessar. Santificação exige muito esforço, envolve muito esforço. Quem tem preguiça espiritual não se santifica e em razão disso não vê a glória de Deus. Estão lembrados de Josué? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Nós queremos as maravilhas, mas não queremos o preço, o esforço da santificação, da vida de oração, da vida de jejum, nas madrugadas diante de Deus. Nós não queremos chorar aos pés do Salvador. E eu conclamo você, querido irmão, você que, claro, não pode estar aqui na Pipa, os bancos todos vazios praticamente, né? Nós estamos aqui com alguns irmãos que estão trabalhando, servindo enquanto adoram. Você está na sua casa, eu chamo você, eu conclamo você, santifique a sua vida, santifique, não seja passivo. Terceiro e último lugar, quando eu falo em cultivar a santidade, nós precisamos pensar
que a santidade promove segurança. A santidade promove segurança. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, olha o que Paulo diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Verso 6 diz assim: permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Verso 16: pois o seu Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Queridos irmãos, quer perder o senso de segurança? Você deseja viver inseguro? É só menosprezar a busca diária por santidade. Não tem uma coisa para o crente mais terrível do que viver uma vida longe da santidade e mergulhado no pecado. É um crente sem paz, sem segurança, sem confiança, com medo de tudo e de todos. Mas a palavra de Deus nessa noite diz que nós não podemos negligenciar a santificação, nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos abandonar a vida devocional, não podemos deixar de estudar a palavra. Querido, preste atenção, há esforço. Esse pastor e um grupo de irmãos estão preparando um material semanal, aliás diário, devocional diário. Nosso desejo é que, não podendo estar aqui durante a semana, no seu lar você tenha material para, com a família, buscar a Deus nesses 21 dias de consagração. Busque se consagrar a Deus, porque a santidade promove segurança. Isso é maravilhoso. Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, ele fala sobre a segurança que o crente deve ter. Ele vai explicar que o Espírito Santo confirma em nossos corações de que nós somos filhos de Deus. Isso faz muita diferença, ter a certeza no coração de que somos filhos de Deus, de que o Espírito está agindo em nós, alimentando-nos e trazendo à nossa mente essa esperança de que nós somos guardados e seremos guardados em momentos os mais adversos da nossa vida. Nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus, e como membros dessa família, diz o verso 14 de Romanos 8, nós somos guiados por esse Espírito. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Tem percebido o Espírito de Deus guiando você? Tem ouvido o Espírito de Deus atrás de você dizendo: esse é o caminho, andai por ele e viverei? Se não tem, você precisa viver essa experiência. Quanto mais santificados, mais seguros nos sentimos, mais protegidos do pecado estaremos, mais perto de Deus estaremos. Escute, querido irmão, quando temos um viver no Espírito por meio da santificação diária, o Espírito Santo nos comunica que nós estamos seguros em relação à eternidade. Preste atenção, Romanos 8, verso 1, olha a segurança em relação à eternidade. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Aleluia, a segurança em relação à eternidade. O verso 2 vai dizer que a nossa condenação já está no passado e que eu estou livre, porque não existe condenação para mim. De uma vez por todas, eu estou livre do pecado e da morte. No versículo de número 15 de Romanos 8, a palavra do Senhor vai dizer que nós não recebemos um espírito que o torne de novo escravos medrosos, espírito de covardia. Deus, diz Paulo, deu para nós o Espírito de Deus, que nos adotou como seus próprios filhos, e agora nós o chamamos de Abba, Pai. Abba, Pai.
expressão aramaica que nos faz chamar Deus de paizinho, que nos faz olhar para Deus como aquele sim que nos chama para a santidade, que cobra de nós uma vida de retidão, mas ao mesmo tempo como paizinho, de uma forma tão amorosa e carinhosa, vai cuidar de nós, vai prover, vai suprir, vai dar condições para que os seus filhos possam viver como vencedores. Cultivar a santidade significa ter essa vida de segurança. Cultivar a santidade é necessário olhar para Deus, porque Deus é santo e não vai admitir você no seu pecado, a menos que o seu pecado esteja escondido na pessoa de Jesus, que através da sua morte na cruz derramou o seu sangue, o sangue de um mediador perfeito, para que eu e você pudéssemos ser aceitos. Se você entregou a sua vida a Jesus, Deus te aceita hoje. Mas mesmo Deus te aceitando hoje, saiba que daqui para frente, como servo do Senhor Jesus, você é chamado para viver em santidade, e isso exige esforço. Você precisa pagar o preço de ler a Bíblia, de orar todos os dias. E quando esse vírus passar e essa pandemia terminar, lembre-se, santidade envolve comunhão com o corpo de Cristo. Santidade tem a ver com estar juntos, congregando, ajudando-nos, ceando juntos, servindo uns aos outros. Lembre-se, cultivar a santidade significa receber de Deus segurança. Quer ter segurança hoje? Quer ter segurança nesse Brasil como está hoje? Quer ter segurança em Uruaçu, na sua casa? Entregue seu coração a Jesus. Entregue seu coração a Jesus. Leia a palavra de Deus. Consagre-se ao Senhor. Talvez você que está me vendo agora esteja dizendo no seu coração: pastor Márcio, a minha vida não tem sido de santidade, a minha vida não tem sido de busca. Hoje eu tenho mais medo do Covid-19 do que de Deus, da disciplina de Deus. Hoje a minha esperança está muito mais em ficar em casa ou nos remédios que estão por vir, do que no cuidado paternal, do que na proteção do Deus eterno e soberano. Eu quero dizer para você: não se iluda. Quem te protege acima de tudo é o Senhor. Quem te guarda acima de tudo é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Busque santificação. Eu quero dar um tempinho para você avaliar seu coração agora, e depois eu quero orar para você. Eu estou aqui fazendo um apelo para você que está me vendo agora. Se você tem vivido no pecado e não tem santificado, se tem alguma coisa errada no seu coração, no seu comportamento, no seu distanciamento diante de Deus, ou se não tem nenhum pecado grotesco, como nós costumamos dizer, mas você não tem amado e dedicado a sua vida ao Senhor, você precisa fazer isso hoje. Vamos cantar e eu oro por você já já. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Pegar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha
Eu espero que você tenha tomado a sua decisão. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Eu espero que nessa hora você esteja recebendo um derramar do Espírito na sua casa, sentindo Deus trabalhando na sua vida, como nós sentimos aqui agora. Na segunda-feira, o nosso material continua. A segunda semana, a semana da santidade. Você vai iniciar então as suas devocionais sobre a santidade. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós oramos por cada um dos teus filhos que se curvaram diante da tua palavra e da ação do teu Espírito, que perceberam a necessidade de santificar-se, de se curvar diante do Senhor, que é santo, 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 cheio de glória, de poder e de majestade, e que não aceita o pecado, e que cobrou esse pecado na pessoa do teu Filho Jesus. Por isso, ó Deus, todo aquele agora, Pai, que está se curvando diante do Senhor, buscando santificar-se em relação a essa santidade do Senhor, abençoa em nome de Jesus. Nós oramos por todos os que estão se curvando diante do Senhor, numa decisão de esforçarem-se para viver em santidade. Que o Senhor, a partir de hoje, avive a tua obra. Que os crentes da primeira igreja presbiteriana de Uruaçu sejam aquecidos pelo poder do teu Espírito. Encontrem espaço na agenda para ler a tua palavra, para jejuar, para orar ao Senhor, para santificar a sua alma em nome de Jesus. Nós oramos aqui pedindo ao Senhor que na vida de todos quantos estão cultivando ou tomaram a decisão de cultivar uma vida de santidade, que haja então proteção, que o Senhor derrame a consciência de que não existe mais condenação para todos aqueles que estão em Jesus. É passado. Plante no coração de que o Senhor é o nosso Paizinho, o nosso Pai amoroso, o nosso Abba Pai, o Deus que cuida, que toma nos braços, que segura nesse momento de pandemia, que segura no momento do medo, da explosão econômica, do afundar da economia. O Senhor é o Paizinho que segura, o Senhor é o Paizinho que sustenta nesses momentos de medo, de opressão, depressão, de preocupação. Planta no coração de todo aquele que cultivar uma vida aos pés da cruz, de que são protegidos, guardados, amparados, supridos, providos pelo Senhor. Faz isso, ó Deus, com a tua igreja. Faz isso conosco. Nós oramos assim, gratos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Paizinho querido e eterno, e a santificação, a alegria, a força, a proteção do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós aqui, sobre cada um dos irmãos aí nos seus lares, sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.